Quero lembrar os colegas que esses covardes que eu menciono são parlamentares que muitas vezes se esquecem que o seu patrão é o povo. E ao povo eles devem sim prestar contas e dizer qual vai ser o seu posicionamento na eleição do Senado. Há cerca de um ano atrás, 140 mil gaúchos me davam um mandato de deputado federal. Findando o primeiro ano, colega Luiz, a gente já tomou algumas constatações aqui da casa. A primeira constatação que eu posso dizer que eu tomei, que eu aprendi, é que muitas pessoas mudam depois que tem esse broche aqui de deputado federal e de senador. Prometem mundos e fundos para os seus eleitores, prometem defender a família, prometem defender direito, conservadorismo, mas ao botar esse botão aqui, as suas promessas vão para o ralo, como se fosse uma água suja que eles estão tirando do corpo. Nós estamos numa luta. Agora faltam apenas 4 assinaturas, colega Luiz, para que essa casa, que representa o povo brasileiro, possa investigar eventuais abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, Marcon, que abusos seriam esses? Nós tivemos a morte injustificável de um pai de família inocente, onde o Estado não conseguiu produzir sequer uma prova contra ele. Ele ficou 10 meses preso. Parece que a maioria dos deputados não está preocupado com essa situação. Afinal, não é seu pai, não é seu irmão, não é seu tio. E como a campanha está muito longe, eu não vou me meter de investigar isso. Hoje de manhã, no programa da Auriverde, lá de Bauru, eu tive a oportunidade de ouvir uma filha de 2 presos políticos. A mãe ficou 7 meses presa na Papuda e o pai foi liberado ontem por Alexandre de Moraes. Os crimes? Nenhum. Nenhuma prova foi apresentada. Ambos de passado ilibado, sem nenhuma vírgula em sua ficha corrida. Tinham 2 filhos, tem 2 filhos além dessa menina, 3 filhos, 2 meninos, um de 3 anos e um de 9, que achavam que seus pais estavam mortos. O de 9, inclusive, teve que voltar a usar fraldas. Crime que cometeram? Nenhum. São centenas de casos parecidos como esse, senhor presidente, e que parlamentares fingem não ver, fingem não ouvir e preferem não falar nada a respeito. Afinal, a outra constatação que eu fiz é que nós temos muitos covardes que vestem este botão aqui na Câmara e ali no Senado. Se não vejamos, neste momento, o estelionatário eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu durante a campanha não indicar amigos para o STF, indicou não só um, mas 2. E nós fingimos que está tudo normal colocarmos um comunista, declaradamente comunista, no Supremo Tribunal Federal. Quero lembrar os colegas que esses covardes que eu menciono são parlamentares que muitas vezes se esquecem que o seu patrão é o povo. E ao povo eles devem sim prestar contas e dizer qual vai ser o seu posicionamento na eleição do Senado. Nós temos até agora, colega Luiz, 34 parlamentares que abriram o seu voto. Inclusive 15 falando que vão votar num comunista. Estão de parabéns. Estão mostrando para o povo como votam e o povo, numa próxima oportunidade, vai conseguir julgá-los. Agora, os mais de 40 covardes que se escondem para não ouvir o povo reclamar sobre o seu voto, esses não merecem o meu respeito. Esses esquecem que perante o eleitor eles são funcionários e ao patrão nós devemos contas. Então eu peço aos senadores covardes até aqui que criem vergonha na cara e que digam que vão votar sim em um ministro comunista, que já defendeu abertamente a frase dele, Luiz, abre aspas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. E também falou: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Ou seja, quando o comunista que acredita em despropriação, que é provavelmente a favor do aborto, que vai
roubar a nossa liberdade de expressão, votar por isso, que não tenha chororô de um bando de covarde que não é homem o suficiente, ou mulher o suficiente para dizer como vai votar. O eleitor, o brasileiro é nosso patrão e nós devemos contas a você que acompanha o nosso trabalho aqui. Então eu peço que os senadores se dispam do seu manto sagrado de senadores e que digam: votarei sim em um comunista e arco com as consequências quando a liberdade de expressão e as terras forem desapropriadas e por aí vai, tudo que defende um comunista acontecer no Brasil. Porque é muito fácil se esconder atrás do indefinidinho. Obrigado, presidente.